Olá, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, dia 21 de março. Eu sou Guilherme Dorigatti, esse é o programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e a sua participação é muito importante. Compartilhe com a gente aqui no nosso chat do YouTube, mande seu nome, a sua região e como é que está o desenvolvimento das lavouras aí para você, como é que estão as atividades em campo na sua região, para a gente juntos irmos montando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras ao redor do Brasil. Uma outra maneira de participar aqui do Realidades da Safra é enviar a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo aqui para a gente, para compartilhar com a gente esses quadros, esses relatos das lavouras. Vamos agora iniciar esse giro de imagens. Vamos começar lá no estado do Tocantins, porque o Marcílio Fernandes Marangoni, engenheiro agrônomo em Darcinópolis, no estado tocantinense, mandou as imagens para a gente da safra de milho semeadas, milho crescendo lá na região de Darcinópolis. Nos últimos dias a gente acompanhou as imagens do Marcílio com a colheita da soja avançando. Também já tem milho sendo plantado e milho plantado já se desenvolvendo lá na região de Darcinópolis, em Tocantins. Outra região que tem milho plantado também é Céu Azul, lá no estado do Paraná. Imagens do Ronaldo César Bedendo, compartilhando com a gente essas lavouras de milho lá na região paranaense de Céu Azul. As lavouras de milho seguem se desenvolvendo tanto lá no Tocantins como também lá no Paraná. As imagens do Marcílio e do Ronaldo. Você também pode participar aqui com a gente e mandar a sua imagem para o Realidades da Safra, para o Notícias Agrícolas, mostrando como é que estão as lavouras aí na sua região. Você tem dois caminhos para mandar essa imagem. A primeira opção é enviar para o Instagram oficial do NA, que é o @Notícias Agrícolas, ou você também pode utilizar o WhatsApp do Notícias Agrícolas, que é 19 99767-0241. O número está aí na sua tela, é o 19 99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, para você compartilhar com a gente o desenvolvimento das suas lavouras. Vamos agora passar lá na página do Realidades da Safra no site, porque por lá você pode acompanhar tudo que a gente compartilha e conversa aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades da Safra. Fica tudo salvo e armazenado lá na página do Realidades. Por lá você pode acompanhar os vídeos das entrevistas anteriores, mostrando os programas passados. Ali em destaque a gente tem os vídeos do programa de ontem, quando a gente foi para Jataí, foi também acompanhar a colheita do arroz no Rio Grande do Sul, também fomos à região de Sorriso, no Mato Grosso. Você pode ver todas as notícias que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Tem informação de café, de soja, de milho, citricultura, tudo compilado e armazenado lá na página do Realidades. Assim você pode ver, pode rever as informações que você perdeu dos últimos dias, tudo concentrado lá na página do Realidades da Safra. Enquanto a gente espera os nossos entrevistados, os nossos convidados entrarem para trazer as informações, vamos então agora começar esse giro de entrevistados. Esse é o Entrevistas da Safra. Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão os trabalhos dessa safra gaúcha. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Bruno Lazzaretti, produtor rural em São Pedro do Sul. Já está aqui conosco por vídeo. Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia Douglas, tudo bem? Como é que está meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem sim, Bruno. Bruno, conta pra gente como é que estão os trabalhos por aí, porque a colheita está avançando e aquela expectativa de perdas não só tem se confirmado, como tem ficado ainda pior, né? Verdade, Douglas. Infelizmente esse é o cenário, tá? É bem triste, né? Até numa época, ontem mesmo a gente estava comentando, numa época que a gente estava recém pensando em começar as colheitas aqui, num cenário normal, né? De desenvolvimento normal das culturas. Esse ano a gente já colheu aí 40% das áreas, né? Então a cultura se avançou muito em termos de ciclo, se antecipou demais. E, de fato, isso que tu colocou é exatamente o que a gente está sentindo hoje no campo, né? A gente esperava um dano, esperávamos um percentual grande de redução de produtividade, mas hoje o que temos e o que podemos ver e presenciar é algo bem maior, infelizmente. Para a gente entender, Bruno, quanto que era essa expectativa de vocês antes e como é que estão esses resultados até esse momento? Beleza. A gente, quando estávamos no decorrer da safra, né?
A gente imaginava aí que possivelmente teríamos áreas para colher 30 sacos, né, 35, era o que a gente esperava, né? Lembrando que safra passada, por exemplo, em alguns cenários normais, lavouras que, por exemplo, ano passado foi extremamente chuvoso, né, potencial bom, mas assim, áreas que a gente conseguiu colher que não se perdeu, passamos de 60 sacos de média, só para ter um parâmetro, né? Então a gente pensava aí 50% de quebra. Fechamos alguns talhões e infelizmente o resultado temos áreas que fechamos 10 de média, áreas que fechamos 12 e por enquanto não passamos de 15 sacos, a área que mais conseguimos colher. E aí, Bruno, olhando para frente, nessas próximas áreas que vão entrar em colheita, devem manter esse percentual? Tem alguma expectativa de uma melhora? Como é que está esse restante das lavouras? A gente tinha uma certa expectativa de melhora sim, tá, Douglas? Porque foram áreas mais de fechamento do plantio, semeadas mais tarde um pouco, final de novembro. Então, como as chuvas atrasaram bastante, a gente esperou, bom, esse dano ocorreu, mas as do tarde ainda vai salvar um pouquinho mais. E o que a gente vê, principalmente, né, nas nossas áreas, que eu acompanho bem de perto, é o seguinte: os grãos que temos ali, eles vão encher, vão ser grãos mais bonitos, mais pesados, porém, é uma planta que sofreu muito, então ela abortou muita vagem. Então, se a gente olhar, por exemplo, as plantas semeadas lá no começo no final de outubro, por exemplo, um mês antes, tá? São plantas que estavam mais carregadas, com cargas, mais presentes, tá? Então a gente tinha mais vagem, mais grão, mas o grão não encheu. Em contrapartida, as do tarde, a gente tem um grão mais cheio, mas a gente tem um número de grão muito menor. O que eu quero dizer com isso? Que olhando hoje, o que a gente consegue presenciar das lavouras é que o cenário não vai mudar muita coisa não, tá? Tomara que aumente um pouco, mas assim, se tu me perguntasse, tu acha que tens alguma área que tu vai chegar ainda nos 35 sacos, que era o que a gente estimava, né, colher lá no início da nossa colheita, olhando para as áreas do tarde, eu acho que não. Nem essas aí a gente vai conseguir chegar nessa produtividade, infelizmente. E aí, Bruno, se a gente pensar, né, que o produtor gaúcho vem tendo dificuldades com o clima já há alguns anos, acumulando essas safras difíceis, como é que fica se a gente pensar daqui para frente, planejar próximas safras, custear próximos plantios? Começa a ficar bastante complicada essa situação, né? Demais, demais, Douglas. E a gente já vê notícias aí, como por exemplo, Selic em 14,2, né, confirmada. E aí fica aquela pergunta: o que vai acontecer com o plano safra? Como é que ele vai vir, né? Ele vai vir com que taxa de juros? Aí para o produtor que quer fazer um proagro, um seguro, né? Que taxas isso vai vir também? Então aí já começa a inviabilizar muita coisa. E o produtor aqui no Rio Grande do Sul, sim, ele já vem esse período de tempo sofrendo, tanto é que a gente já começa a ouvir, tá? Conversa entre produtores e tal, áreas que eram arrendadas, que o pessoal começa a entregar. Então isso vai tendo um ciclo muito grande, né? Isso começa a ter outros efeitos. E eu acredito que a gente vai sentir de forma muito intensa isso, não agora nesse exato momento da colheita, né? Porque agora a gente está vendo que os números são ruins, né? Não se tem produtividade, vai ser difícil até de pagar arrendamento em algumas regiões, em algumas áreas, mas é bem isso aí. Lá na frente, como vai ser? Então, esse produtor descapitalizado de outras safras, já não colhendo o suficiente muitas vezes para o próprio arrendamento, ou seja, aumentando mais a dívida que ele tinha. Safra que vem, dificuldades, possivelmente, né, de adquirir crédito, ou muito dependente do que vai ser o nosso plano safra, né, torcendo para que venha, enfim, uma securitização, algo nesse sentido, que o pessoal vem batendo muito forte. Então, vejo como sendo uma saída, mas, de fato, vai ser uma safra muito complicada a próxima, né? São problemas que vão se agravando e a gente vai sentir de forma mais intensa lá na frente. E como é que vocês, produtores, têm acompanhado essas discussões, esses assuntos sobre, por exemplo, securitização, essas tramitações que estão acontecendo, tentando trazer alguma resolução, alguma mitigação? Isso pode realmente ajudar o produtor aí do estado? Hoje, Douglas, sendo bem sincero, tá? Eu, como produtor, eu não vejo outra saída senão algo nesse sentido, tá? Porque é o que a gente sempre comenta, né? Inclusive, em alguns vídeos lá do canal eu comento também, que é assim, o produtor rural, ele não quer não pagar as contas, de forma alguma. Ele precisa pagar as contas e ele quer seguir na atividade, né? Só que a questão ele precisa de condições, porque o que se colhe hoje não é de responsabilidade única do produtor, né? O produtor não está colhendo 10, 12, 15 sacos de soja por hectare
porque ele deixou de fazer uma correção de solo, porque ele deixou de ser cuidadoso com a semeadura, com os tratos fitossanitários, não é por isso, tá? É porque o clima não colaborou. Então, a gente precisa sim desse suporte. A securitização, acho que ela viria como uma luva, tá? Encaixaria muito bem, porque teremos taxas boas para conseguir pagar isso, prazo, que é muito importante, então o produtor consegue se organizar para se manter no sistema produtivo, né. Agora, a gente tem uma dependência que vai além dos produtores e dos organizadores, que estão fazendo um empenho muito grande, que é o quê? Que é os nossos representantes governamentais, né. Então, na verdade, a gente precisa desse aceite lá em cima, e aí que é o detalhe, né, o quão empenhado eles de lá para cá estão, o quão entendidos da realidade desse grande problema do Rio Grande do Sul eles estão. Então, por isso que é importante esse movimento, né, para de fato levar essa realidade, essa informação para eles, né, para quem assina, para quem é responsável em dar a canetada, como a gente diz, né, porque a gente precisa de algum apoio nesse sentido, porque senão, de fato, muitos produtores vão deixar a cadeia produtiva e isso é conversa que a gente já escuta na volta. Bruno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quer deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Beleza, Douglas. Não, só quero agradecer, tá? Obrigadão pelo convite aí, é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Esse quadro Realidades da Safra mostra muito o cenário e ajuda, né, o restante do Brasil a entender como estão as regiões, tá? Fica aí meu muito obrigado e contem comigo sempre. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o cenário aí na região. Um abraço e até a próxima. Outro, tchau, tchau. O Bruno Lazzaretti, produtor rural em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades lá na região, uma região que já esperava grande perda de produtividade para a soja em função da falta de chuvas, das altas temperaturas, mas com o avanço da colheita os resultados têm sido ainda piores do que os esperados. O Bruno destacando que uma média de produtividade normal na região fica até acima das 60 sacas por hectare. Durante o desenvolvimento dessa safra, a expectativa já era reduzir esse número pela metade, ficando em torno de 30 sacas, mas com 40% das áreas colhidas, os resultados não estão passando de 15 sacas por hectare, então muitas perdas registradas pelos produtores gaúchos lá na região de São Pedro do Sul. Vamos seguir o nosso giro, seguir recebendo os nossos entrevistados. A nossa próxima parada vai ser na região de Guaíra, no estado do Paraná. Silvani Rossetti, presidente do Sindicato Rural, já está aqui conosco por vídeo. Silvani, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, eu que sou grato sempre por poder participar aqui. Bom dia a todos os que estão acompanhando aí. Muito obrigado. Silvani, os trabalhos de colheita estão praticamente encerrados aí na região para a soja. Que balanço que a gente pode fazer dessa temporada 24-25? Aqui na região oeste do Paraná, ela já temos aí uns 4 anos que estamos tendo oscilações climáticas e tem nos causado muito prejuízo, né? Então, a colheita da soja se encerrou, mais um ano houve quebra aí, provavelmente aí uns 30% da produtividade, e, e isso aí tem acontecido, né? Então, o que está na realidade hoje é a situação não nada boa para os produtores aqui. E se a gente olhar, Silvanir, essa produtividade menor e os atuais cenários de preços, de comercialização, como é que fica a expectativa de margens para essa soja? Preocupante, né? Porque o produtor aqui ele já está carregando dívidas, contas, né? Isso já vem acumulando. E cada perca de safra, de produtividade, ela soma mais, né? Porque o nosso ganho praticamente é anual, né? Falhou esse aqui, no próximo ano nós vamos ter que ver como não fazer para cobrir essa conta e recuperar na próxima. E aí, olhando para a sequência, Silvanir, safra de milho também já está sofrendo com o clima aí na região, né? Muito, muito mesmo. Aqui no oeste do Paraná, aqui, feliz é aquele que passa uma nuvem e solta água, porque tem lugares aqui que até é engraçado de ver, tem lugares que chove chovia quase todo dia, que agora cortou de vez, mas a lavoura se parecia em condições normais, mas era questões de 5 quilômetros
de extensão, e logo após isso daí você vê o milho praticamente com estresse, praticamente morrendo tudo, mal nascido. É uma oscilação muito grande aqui das chuvas. Como é que estão essas lavouras, Silvanir? A gente já consegue apontar alguma perda de potencial produtivo? Ah, sim, aqui na região nossa, aqui praticamente no exato momento aí, eu acredito que o potencial dela aí já caiu praticamente uns 40%, né? E como é que estão as previsões para frente, Silvanir? Esse cenário pode melhorar ou essas previsões seguem mostrando o tempo seco? Segue mostrando o tempo seco. Nós não temos assim aquela onda de chuvas que vem. Nós aqui na região do Paraná, aqui oeste, a gente sempre acompanhava que nessas épocas vinha as frentes frias do sul, né? Então aquilo vinha, praticamente, ela vinha chovendo praticamente Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, e tinha um processo de umidade alta, mas isso aqui não acontece mais. Aí a gente pode ver aí nos últimos 4 anos, a gente não tem mais essas ondas de chuva que vêm. Então são todas chuvas esparsas, e então depende do lugar, é feliz onde que passa essas chuvas. E como é que está o cenário para o milho na comercialização, Silvanir? Até diante dessas perdas já aparecendo, já acumulando, também não tem como avançar muito nessas vendas, né? Não tem como você garantir nada de venda, porque a gente não sabe se vai produzir. Aqui na nossa região, praticamente, nós somos no Oeste do Paraná, é uma região muito forte em cooperativismo, né? E isso daí ela faz com que os contratos que alguém fizesse ou vir a fazer, seria no físico, né? Troca valores por produto no físico. Então, e aqui muita gente ficou cautelosa essa situação pelo clima, né? Você não vai vender um milho no físico se você não tem, vamos dizer, uma previsão de colheita boa lá, né? Então o pessoal ficou muito restrito a isso aí. Agora, o preço aqui na região, ele tá alta, assim, né? Mas pelo que a gente vem acompanhando o mercado, eu acho que tá ainda segurando os preços, porque aqui faz tempo que parou aí em valor de R$ 69 as sacas, e está estabilizado nisso aí. Silvanir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Opa, obrigado, eu que sou grato sempre à Notícias Agrícolas, estar presente para poder passar informações da nossa região e dizer uma coisa: a esperança nossa é a última que morre, e nós temos esperança pela frente, de produção e de um Brasil melhor. Um grande abraço a todos. Silvanir, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente espera que da próxima vez trazendo notícias melhores para os produtores aí da região. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Esse é o Silvanir Rossetti, presidente do Sindicato Rural de Guaíra, no Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário das lavouras lá da região que vem sofrendo bastante com as condições climáticas. O Silvanir destacando perdas de 30% na produtividade da soja, colheita encerrada lá na região nos últimos dias, e agora uma situação ainda mais complicada para a segunda safra de milho, que já tem perdas consolidadas de pelo menos 40% no potencial produtivo. Silvanir destacando um cenário muito seco, com altas temperaturas, prejudicando bastante o desenvolvimento dessas lavouras. E aí não é o primeiro ano que o produtor da região sofre com o clima, já são 4 temporadas consecutivas de prejuízos com essas condições climáticas, e aí vai ficando também cada vez mais complicada a vida financeira do produtor, que vai somando mais prejuízos, mais passivos nas dívidas que ele já vinha carregando. Vamos agora seguir a nossa programação do Realidades da Safra. Vamos trazer algumas notícias e informações que mostram o desenvolvimento das lavouras, as atividades de campo, das mais diferentes culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos olhar lá para o Rio Grande do Sul, onde a gente acabou de conversar com o Bruno Lazzaretti, porque os trabalhos de colheita de grãos da safra de verão seguem avançando e a Emater Gaúcha vai registrando também as perdas de produtividade enfrentadas pelo produtor do estado. De acordo com o informativo conjuntural publicado pela Emater na última quinta-feira, ontem, a colheita de milho no Rio Grande do Sul atingiu 64% da área plantada.
Devido aos impactos da estiagem, a produtividade foi reestimada para 6.866 quilos por hectare, uma redução de 3,5% em relação à projeção inicial. Atualmente, 11% das lavouras estão em fase de maturação, mas o potencial produtivo dessas áreas é inferior aos das lavouras semeadas no início do período recomendado. As lavouras semeadas tardiamente representam 15% da área cultivada e ainda dependem das condições climáticas para se desenvolverem plenamente. As chuvas mais frequentes em fevereiro e início de março favoreceram o desenvolvimento vegetativo, o vigor das plantas e o potencial produtivo. No entanto, a manutenção desse desempenho está condicionada à ocorrência de chuvas regulares, especialmente porque 8% dessas lavouras estão na fase crítica de enchimento de grãos e 4% das áreas plantadas em janeiro encontram-se em estágios sensíveis, como o pendoamento e embonecamento, que são altamente vulneráveis ao déficit hídrico, destaca o documento. Já olhando para a soja, a Emater Gaúcha destaca que a colheita avançou 5% na última semana e chegou a 11% do total cultivado no estado, acompanhando o encerramento do ciclo fenológico das lavouras. Atualmente, 41% das áreas estão em fase de enchimento de grãos, enquanto 39% encontram-se em maturação. Em grande parte do estado, os rendimentos e maturação permanecem desuniformes, reflexo da variabilidade na distribuição das chuvas ao longo do ciclo. Essa irregularidade climática impactou tanto na eficiência operacional da colheita quanto a qualidade final dos grãos. Região Centro-Oeste, as lavouras mais afetadas pela estiagem apresentam produtividade reduzida em torno de 500 quilos por hectare, além de menor peso e qualidade dos grãos, destaca a Emater Gaúcha, mostrando realmente esses desempenhos ruins das lavouras de verão gaúchas que a gente vem acompanhando também aqui no Realidades da Safra, com o relato dos produtores e dos especialistas lá do estado. Vamos agora subir um pouquinho, vamos para Santa Catarina, porque a produção de soja no estado cresceu 275% nos últimos 12 anos. A soja vem ganhando cada vez mais espaço no agronegócio catarinense, principalmente em áreas que antes eram usadas para o plantio do milho. De acordo com dados do Observatório Agro Catarinense, ao longo dos últimos 12 anos, Santa Catarina aumentou em 275,8% a produção da soja e 60,5% a área plantada. Conforme o engenheiro agrônomo João Alves, analista de socioeconomia e desenvolvimento rural da EPAGRE, essa elevação se deve pela valorização do grão no mercado internacional. A maior estabilidade de preços frente a outras commodities é um aspecto que tem motivado os produtores a ampliarem suas áreas de plantio, destaca o João Alves lá da EPAGRE, comprovando então essa aposta do produtor catarinense na soja, que aumentou bastante, 275% mais produção de soja de Santa Catarina nos últimos 12 anos. Para a gente seguir a nossa programação, a gente vai começar a acionar a equipe do NA espalhada pelo Brasil, que lá em Guaxupé, no estado de Minas Gerais, está acontecendo mais uma edição da FEMAGRE. A Rafaela Ribeiro está por lá, está trazendo informações aqui para Notícias Agrícolas, e agora a gente vai acompanhar um trechinho de uma coletiva de imprensa que aconteceu lá na FEMAGRE, com membros da cooperativa Coxupé, destacando um cenário de clima para a safra de café, tanto em 2025 quanto em 2026. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista coletiva. Com toda certeza, o impacto, apesar de não ser possível mensurá-lo ainda, ele existe. E o impacto em produção de café costuma ser irreversível.
Outra informação que foi destaque durante essa coletiva de abertura da FEMAGRE lá em Coxupé foi a aposta da cooperativa para incentivar o cultivo de outras culturas por parte dos cafeicultores mineiros. Vamos acompanhar também esse outro trecho da coletiva. Em fevereiro, a Coxupé anunciou a entrada no mercado dos cereais. Desta forma, a cooperativa amplia seus negócios para o recebimento, comercialização e exportação de soja e de milho. A entrada da Coxupé em grãos é para atender uma demanda dos nossos cooperados. Para a gente tomar essa decisão, o Conselho principalmente, foi necessário que fizéssemos um estudo técnico muito próximo da realidade. E hoje, para nossa surpresa, a área em que nossos cooperados se fazem presente, na área de café, nós temos uma área igual, um pouco maior, de grãos. E então, com o intuito de atendimento a essa demanda do cooperado, a cooperativa firmou uma parceria com o Globon e estamos, sim, buscando um crescimento dentro da cooperativa, conforme é no café, mas eu quero deixar bem claro que nunca perderemos o foco em café. E dentro desse estudo que foi realizado pela nossa equipe técnica, foi percebido que nós estamos ainda muito desamparados, principalmente no sul de Minas, no tocante a grãos. Face a essa ausência e essa necessidade dos produtores para atendimento a grãos, foi a decisão do Conselho em a gente entrar nesta área. O que o cooperado deve fazer para buscar essa alternativa de renda? Primeiro que, aí sim, para essas culturas, a rentabilidade está muito ruim. E aí sim, para essas culturas, essas decisões, essas discussões de mercado internacional têm muito impacto na formação de preço. E essa taxação que o Trump está fazendo é extremamente delicada para essas outras culturas, que está mais relacionada a alimento, então aí sim tem muito impacto. Mas para o cooperado de café, que tem área ociosa, que tem pastagem degradada, eu acredito que esses bons preços de café que a gente está vivendo é uma bela de uma oportunidade para o cooperado olhar para essa atividade e implementar, porque as áreas não são conflitantes. Quem tem café, o café está sempre nas áreas mais do topo, e a soja, o milho, os outros grãos estão em áreas que não são áreas aptas a café. Então é bastante interessante a gente ter uma outra atividade na propriedade como forma de renda complementar. É bem nítido e claro para nós o quanto a cafeicultura é mais rentável do que essas outras atividades, mas é uma forma de renda complementar. Existe um investimento que é preciso ser feito para entrar nessa atividade, e aproveitar esses bons níveis de preço de café para entrar na atividade é uma bela oportunidade. Ali a Rafaela Ribeiro trazendo as informações direto da Coxupé, da FEMAGRE, lá em Guaxupé, no estado de Minas Gerais. Ela trouxe também uma outra informação, uma entrevista com o presidente do Conselho Nacional do Café, o Silas Brasileiro, que trouxe um panorama do atual momento para a cafeicultura nacional, destacando condições de clima, de produção, de mercado e também olhando para um grande desafio da cultura, que tem sido a mão de obra. Vamos acompanhar a entrevista da Rafaela com o Silas Brasileiro. Seguimos então aqui na 24ª edição da FEMAGRE em Guaxupé, Minas Gerais, e agora eu vou falar com o presidente do Conselho Nacional de Café, Silas Brasileiro. Silas, a feira acontece em um momento que o setor
A gente teve um pequeno probleminha com o áudio da entrevista da Rafaela com o Silas Brasileiro, mas você pode acompanhar essa entrevista na íntegra lá no site do Notícias Agrícolas, tanto na aba de vídeos, como também lá na aba de eventos. Tem um destaque especial para a FEMAGRE. Todos os vídeos que a Rafaela está produzindo lá em Guaxupé, em Minas Gerais, estão concentrados por lá. Você pode acompanhar essa e outras notícias e entrevistas da Rafaela sobre o cenário da cafeicultura brasileira, acessando lá o Notícias Agrícolas. Vamos seguir aqui com a nossa programação. Vamos olhar agora para a situação do algodão, porque uma reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados estimou novas perspectivas para a safra 24-25 aqui no Brasil. Com expectativas de crescimento de área plantada estimada em 10,3%, que pode chegar a 2,145 milhões de hectares em 24-25, a safra brasileira de algodão deve chegar a 3,95 milhões de toneladas do produto beneficiado, de acordo com os números apresentados pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Abrapa, na última quarta-feira, durante a reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Guerra comercial, cenário econômico global, preços e pontos de atenção em relação ao clima deram o tom da reunião número 78 da Câmara, a primeira de 4 anuais. Além do incremento da área e produção e exportações, o setor pode ter um aumento de até 20 mil toneladas no consumo da indústria nacional, que no ano passado fechou em 750 mil toneladas. O Brasil tem ampliado o mercado, além da China, para países como Egito, Paquistão e Índia. A próxima reunião da Câmara está prevista para 30 de junho. Então, uma expectativa positiva para a área cultivada, para a produção e também esse cenário de comercialização e de exportação para o algodão aqui do Brasil. Vamos olhar agora para o arroz. Ontem a gente teve aqui no Realidades da Safra o vice-presidente da Federarroz, Roberto Fagundes Gigino, destacando o cenário da colheita gaúcha, e a Federarroz divulgou nota oficial informando o avanço da colheita do arroz no Rio Grande do Sul e a preocupação dos produtores com relação aos preços. A colheita do arroz atinge 50% no Rio Grande do Sul, com forte concentração dos trabalhos devido ao aumento da capacidade operacional das lavouras. Segundo aponta a Federação das Associações Arrozeiras do Rio Grande do Sul, a Federarroz, de acordo com a entidade, a produtividade é satisfatória e indica uma safra dentro da normalidade até o momento, com alguns poucos produtores ultrapassando médias históricas. O clima favoreceu a fronteira oeste, permitindo o recolhimento dos grãos com plantas em pé, diferentemente do litoral, onde as lavouras acamadas dificultam os trabalhos. No entanto, a qualidade dos grãos na fronteira oeste tem sido impactada pela forte onda de calor registrada em janeiro e fevereiro, resultando na redução da quantidade de grãos inteiros na última semana. A gente acompanhou também aqui no Realidades da Safra a colheita lá em São Borja, também Uruguaiana, apresentando esses resultados complicados em termos de qualidade do grão. A Federarroz também destaca a preocupação com preços praticados no mercado nacional. Conforme a entidade, a pressão veio da queda antecipada dos valores do grão, reflexos dos leilões da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que desequilibraram o mercado. Atualmente, o valor pago ao produtor encontra-se no ponto de equilíbrio na média do estado, mas em diversas regiões não cobre os custos de produção, conforme tabela da Conab, que desconsidera a depreciação de maquinários e rúbricas de mão de obra terceirizadas. Ontem o Roberto destacou realmente esse cenário complicado para as margens do produtor de arroz gaúcho. Você pode rever essa entrevista lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas. Vamos olhar agora para a citricultura, porque com oferta restrita e demanda aquecida, os preços têm novas altas aqui no Brasil. Os preços da laranja negociada no mercado in natura seguem em alta, conforme indicam levantamentos do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, o suporte vem da oferta restrita de frutas neste período de entre-safra no cinturão citrícola entre São Paulo e Triângulo Mineiro e do aquecimento na demanda doméstica. Nessa semana, o preço da caixa de laranja se valorizou 6,53% em relação ao período anterior. Já os preços pagos pela indústria no spot continuam em queda, justificadas, conforme explicam pesquisadores do CPEA, pela baixa qualidade da fruta disponível para a industrialização. As melhores estão sendo selecionadas e destinadas ao mercado in natura. Assim a gente chega ao final do programa Realidades da Safra desta sexta-feira,
dia 21 de março. Mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TVNA e vai conversar com a Bárbara Centelhas, trazendo as expectativas, as perspectivas de clima para as regiões brasileiras nos próximos dias. Então já começa a mandar sua participação, mande aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que daqui a pouquinho o Erickson e a Bárbara vão trazer todas essas informações para você acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira. Eu sou Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje fica por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.